Desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Nós agradecemos a Deus, amados irmãos, por mais um culto na presença do nosso Deus. Eu diria que aqui neste ambiente é o melhor lugar do mundo. E por que é? Porque aqui nós podemos receber ainda hoje, antes de terminar esse culto, uma resposta da parte de Deus, daquilo que nós buscamos na sua presença. Deus pode fazer o sobrenatural, aquilo que foge da possibilidade humana, Deus pode fazer. Deus pode realizar o impossível, aquilo que já chegou no seu limite. Cada um tem o seu limite. O impossível de Deus é além da nossa fé. Além. Porque a nossa fé, ela toca em Deus. E o impossível de Deus torna para nós possível aquilo que não podemos fazer por nós mesmos, aquilo que alguém pode fazer por nós, mas não faz, e eu não sei explicar. Porém, eu sei dizer que tem uma pessoa que veio hoje à noite aqui, pedindo uma resposta da parte de Deus, e alguém até já lhe disse, esse negócio é difícil demais. Pode ser difícil, mas não é impossível. Creia que Deus pode colocar um ponto final nesta noite, nesta impossibilidade humana na sua vida. O irmão Salim me surpreendeu, para a glória de Deus, trouxe uma palavra, irmão, sábia. E eu estava lhe ouvindo ali e lembrando de uma história lá de João Pessoa. Um pastor dos antigos da nossa igreja, Pastor Lins, foi pastor de muitas igrejas no campo. A igreja de Souza, por exemplo, que hoje é uma grande igreja, ele pastoreou muitos anos aquela igreja. A igreja de Bahia, que hoje tem mais de quase 40 congregações, ele foi pastor durante muitos anos. E a gente estava conversando em frente à igreja central uma vez, irmão Salim, e o pastor Lins tocou nesse assunto que você abordou aqui, a questão do fariseu na igreja. E alguém cutucou o pastor Lins, perguntando a ele, pastor Lins, quem é o fariseu dentro da igreja? Quem é? Ele disse, é aquele que conhece a verdade, conhece muito bem a verdade, mas não pratica a verdade. Conhece a verdade, obriga os outros a cumprirem a verdade, mas ele próprio não obedece à verdade. E por quê? Aí pergunta, e por que, pastor Lins? Ele respondeu, porque a consciência do fariseu está morta. Ele não tem peso na consciência. Sempre acha que está certo, mesmo estando errado. Isso é muito sério, irmão. Aí perguntaram a ele, e como é que alguém se torna um fariseu? Diz, começa uma bênção na igreja. Quando é novo convertido, é uma maravilha. Está com uma sinceridade na alma e no coração tremenda. Mas se perde no meio do caminho. E ele dizia, pastor Lins, que já faleceu no Senhor, grande pastor da Assembleia de Deus, dizia, o fariseu, quando se perde, ele nem sabe se está no ar, no infinito, ele não sabe se está no mar, nem na terra. Fica perdido no espaço. Deus abençoe o Salim com esta mensagem que trouxe para nós nesta noite. Mas eu quero usar o tempo que o companheiro me deu aqui para trazer mais um versículo da palavra de Deus e agradecer a oportunidade, companheiro. Profeta Oséias,
capítulo 14, versículo 9. Oséias 14, 9. Diz assim para nós: quem é sábio para que entendas essas coisas? Quem é prudente para que as compreenderás? Porque o caminho do Senhor, ou os caminhos do Senhor, no plural, são retos, e os justos andarão nele, mas os transgressores neles tropeçarão. Se você puder ficar com a Bíblia aberta para nós dar uma meditada nesta passagem bíblica, eu agradeço. O profeta Oséias, ele viveu numa época, irmão Zé, da história de Israel, em que aquela nação estava desviada dos caminhos do Senhor, jovem Joab. Era a condição espiritual do povo de Deus naquela época. É tanto que o contexto do livro de Oséias fala sobre o casamento de Israel com uma prostituta. E o próprio profeta, ele fez isso. Casou-se com uma prostituta, simbolizando ou tipificando a situação espiritual de Israel, desviada dos caminhos de Deus, dos planos de Deus, da vontade de Deus, e andando no caminho da idolatria. E Deus levantou este homem, e ele conclui a sua mensagem, porque nós lemos aqui, irmão Simval, o último versículo do seu livro, onde o profeta fala sobre três pessoas, ou três tipos de pessoas. O primeiro, o sábio. O segundo, o prudente. E o terceiro, o justo. Quem é o sábio? Desde que eu cheguei de João Pessoa, que Ivan Vieira brinca muito comigo, é um amigo que Deus me deu aqui, na igreja e na cidade, e ele disse para mim: eu queria ter a tua sabedoria, o conhecimento que você tem. Aí eu digo para ele: eu queria ter a experiência que você tem. Experiência. Irmão, o irmão Zé, tomo como exemplo, que ele não tem estudo, mas às vezes que eu já ouvi, ele fala com sabedoria, porque ele fala, para ele falar, ele pensa. Existe uma coisa importante nisso, porque as palavras, depois que saem, não volta atrás. E para a gente falar as coisas, principalmente para a igreja, a gente precisa usar a sabedoria para não soltar tudo que vem na boca. E esta sabedoria, no falar, então você pensa e fala. Mas quem não é sábio, ou quem é um tolo, conforme fala o provérbio, ele fala primeiro para depois pensar. Mas soltou a palavra e soltou e vai arrebentando todo mundo. Mesmo que quebre alguém aqui, que mate alguém, que a palavra, irmão, se ela não estiver no Espírito de Deus, é letra e mata. Está escrito ou não? Então a verdadeira sabedoria, eu olho para um jovem da nossa igreja, uma jovem, como a jovem visitante que louva o Senhor, e eu me converti bem jovem, e eu olho para o jovem, jovem, o irmão Francisco, que poderia estar lá no mundo farrando, bebendo, jogando, enfim, mas ele toma uma atitude de sabedoria em renunciar tudo o que o mundo oferece. Isso é sabedoria. E não é sabedoria adquirida na escola, não. É sabedoria que vem do alto. E por que é sabedoria? Porque ele sabe que tudo que há no mundo passa. Há de passar, e é uma rapidez muito grande. Antes de ontem, eu conversava com um homem lá junto à casa de pai, que ele fica dois idosos ali junto a pai, e um deles tem 92 anos. E eu perguntava: esses 92 anos,
demorou a passar ou foi rápido? Ele disse, passou que eu nem vi. Olha a sabedoria aqui. Quem é sábio, jovem, é quem faz a opção em servir ao reino de Deus, a buscar as coisas que são de cima. Porque essa vida vai passar rápido, mas a verdadeira sabedoria faz com que nós entramos nas mansões celestiais, porque lá é eterna vida que nos está proposta. Para o homem materialista, a sabedoria sabe o que é? Fazer muitos negócios, ganhar dinheiro, juntar dinheiro e se tornar rico. Para o materialista, a sabedoria é essa. Para os ateus, confessos ou não, a sabedoria sabe qual é? É terminar a faculdade, entrar na universidade, fazer bacharel, doutorado, PhD. Para o ateu, prático ou não. Mas o verdadeiro sábio, irmão, é aquele que luta 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, o resto da vida, lutando para fazer a vontade de Deus e ganhar a confiança do Senhor, adquirir os dons espirituais, os ministérios que estão à disposição de cada um de nós, e aqui na terra, seja poucos ou muitos anos, fazer a vontade daquele que é o Criador de todas as coisas. A verdadeira sabedoria consiste aí. A sabedoria para um socialista, sabe o que é? Ocupar os principais cargos de uma empresa que ele trabalha. Para um socialista, um homem que tem os conceitos da filosofia humana, se ele trabalhar numa multinacional, o seu empenho todo é para chegar no topo da hierarquia daquela empresa. Aleluia. Mas o verdadeiro sábio, conforme a palavra de Deus, é aquele, o final do versículo fala, é aquele que anda nos caminhos do Senhor. É alguém dizendo, vamos para a festa. Ele diz, minha festa é na igreja. É alguém dizer, vamos ganhar muito dinheiro. Ele diz, não, eu quero ganhar almas para o reino de Deus. Sábio, você é um desses. Não importa se você fez só o primário, primeiro grau, ou se fez doutorado, não importa. Mas sábio é cada um de nós, irmãos, que acertamos, renunciamos o que desagrada a Deus, o que entristece o Espírito Santo, para dar lugar à luz de Deus, para viver conforme a vontade do Espírito Santo do Senhor. Este é o verdadeiro sábio que habita sobre a terra. E todo sábio, conforme a palavra de Deus, irmãos, ele também é prudente. O que é um ser humano prudente? É aquele que tem autocontrole dos seus pensamentos, das suas palavras e das suas ações, aquilo que ele faz. O sábio é prudente, e o prudente, irmão José, antes de que a palavra saia da sua boca, ele já está pensando nas consequências que aquela palavra possa trazer. O verdadeiro sábio que é prudente, ele não toma atitude precipitada. Ele não age pela emoção missionária. O homem prudente, sábio e prudente, ele calcula antes, pensa antes, reflete antes de tomar uma atitude, se não vai prejudicar o seu próximo, se não vai derrubar alguém, se não vai interferir na vida de alguém negativamente. Quem é sábio e prudente, ele analisa se não vai se prejudicar a si mesmo. Eu ouvi o pastor Erildo Honório dizer uma vez que quando terminava o culto na central, ele passava lá na lanchonete, onde eu era gerente,
para comer um cachorro quente, um caldo de cana, e numa daquelas conversas que ele teve comigo, ele dizia, falava sobre o prudente, e ele dizia, quem é prudente, irmãos? Antes dele tomar uma atitude, ele calcula as consequências na sua própria vida. Porque tudo é a lei da física. Toda ação tem uma reação. E ele falava disso, olha, um homem pastor, muitos anos no campo, e ele dizia assim, olha, antes de eu tomar uma atitude, eu penso logo se não vai me trazer prejuízos. Porque a gente toma determinadas atitudes sem pensar nas consequências. E dizia o pastor Erildo Honório que o homem que não é prudente, ele cava a sua própria ova. Ele botou um exemplo do homem com uma pá, jogando areia para um canto e para outro, pedra, torrão, como se diz aqui no interior, torrão, e está se afundando. Então agir com prudência é pensar, raciocinar, o que é que eu vou fazer? Será que não vai trazer prejuízo para mim ou para alguém? Porque a lei de Cristo tem duas direções. Quais são as direções da lei de Cristo? Olha, para cima e para frente. É com relação a Deus e com relação ao nosso próximo. Por isso, irmão Zé, que ele resumiu toda a lei em dois mandamentos. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo, horizontal e vertical. Às vezes a gente não age com sabedoria nem prudência e achamos que estamos agradando a Deus. Muito bem. Mas eu pergunto, adianta só agradar a Deus? Só amar a Deus? Só fazer a vontade de Deus? E de acordo com a lei de Cristo, não se preocupar se está prejudicando alguém? Adianta só amar a Deus e não amar o próximo? E amar o próximo não só é com palavras. São as nossas atitudes que vão dizer se eu amo o meu próximo ou não. Até que ponto eu estou prejudicando ou não o meu próximo, os meus semelhantes, é quem vai dizer se eu amo o meu próximo ou não. Não é palavra, não é discurso, não é pregação, é o dia a dia, com as atitudes, com as obras, com as palavras, até, irmãos, com a intenção. Porque a intenção é uma tradução daquilo que nós pensamos. Então tem que partir da intenção, das palavras e das obras e dos feitos e dos nossos atos no dia a dia. Se nós não agirmos com prudência, vamos deixando um rastro de destruição de um lado e de outro, e principalmente atrás de nós, porque saímos pisando todo mundo, achando que nós somos melhor do que os outros. Sabedoria, prudência. Vou encerrar com o terceiro. Justo. É o terceiro tipo de pessoas do qual o profeta continua falando 2.700 anos depois. Porque ele exerceu seu ministério mais de 700 anos antes de Cristo. Continua falando no dia de hoje. Justo. Quem é o justo, irmão? A palavra já liga a atitude de justiça. Atos de justiça. É o contrário da injustiça. O justo não é injusto. O justo é o contrário de injusto. O justo é aquele que pratica justiça, que dá ao irmão Zé a sua devida qualidade, não distorce as coisas. Irmão José merece uma nota 10. O justo vai dizer, o irmão Zé merece uma nota 10. Mas o injusto diz assim, o irmão Zé, ele pensa, o irmão Zé, ele é consciente de que o irmão Zé merece uma nota 10.
mas ele faz tudo para uma inversão de valores, para que dê uma nota 1 ou 2 ou 3, no máximo 4 ao irmão José. Ele está praticando o quê? Injustiça. O que é injustiça? É você tirar o direito de alguém. Isso é praticar injustiça, irmão. E não existe coisa pior, principalmente no meio do povo de Deus, do que você se sentir injustiçado. Isso é a pior coisa que pode atingir o sentimento de um ser humano, é o seu direito ser usurpado, ser roubado. Isso é terrível, destrói a gente. Por isso que, muitas vezes, a gente fala determinadas coisas, verdades. Você vê alguém pregando e pensa que ele está desabafando, mas ele está falando a verdade, porque ele se sente injustiçado. A injustiça é terrível. Foi o que fizeram com Jesus. Eu pergunto, o que é que Jesus fez de errado? Qual a obra que Jesus fez para prejudicar a quem quer que seja? A ninguém, irmão. Atos 10 e 38 diz claramente que ele só fazia o bem a todos, mas foi injustiçado. É terrível. Mas quando eu estou sendo injustiçado, eu estou me alegrando. Sabe por quê? Porque o testemunho de Cristo se repete em mim. Obrigado.